Tem previsão de instabilidade em áreas do sul do Brasil a partir de amanhã, quarta-feira. A passagem de uma frente fria deve trazer altos volumes de chuva entre o noroeste gaúcho e o oeste de Santa Catarina e Paraná, além de partes de Mato Grosso do Sul e São Paulo. Vamos saber os detalhes com a meteorologista Nadiara Pereira, da Clima Tempo, porque inclusive tem também a previsão da chegada de uma massa de ar polar na semana que vem, não é isso, Nadiara? Boa tarde, prazer tê-la aqui. Boa tarde, Petrin. Boa tarde a todos. É isso mesmo, teremos grandes mudanças no tempo ao longo dos próximos dias. Por enquanto, o destaque é a atuação de um corredor de umidade aqui sobre a metade norte do Brasil. Esse corredor de umidade está espalhando nuvens carregadas, como a gente pode acompanhar aqui pelo interior do Mato Piba. E até amanhã ainda tem previsão de chuvas mais abrangentes e com volumes moderados aqui entre o interior da Bahia, Piauí, Maranhão e Tocantins. É uma chuva agrícola que ajuda na recuperação da umidade no solo para o início do plantio da soja na fronteira agrícola do Mato Piba. E também chove em boa parte aqui dos estados do interior do norte do país com volumes bastante elevados. Só que na segunda metade da semana esse corredor de umidade vai perder força sobre a metade norte do país e aí o destaque é o retorno da chuva sobre as áreas mais ao sul. A partir desta quarta-feira teremos a passagem rápida de uma frente fria. É uma frente fria que deve passar de forma mais rápida e traz chuvas mais isoladas na segunda metade da semana. A partir do final de semana é que teremos a formação de uma área de baixa pressão atmosférica e posteriormente uma frente fria. E aí no domingo e no início da próxima semana tem risco de chuvas mais intensas sobre o centro-sul. No domingo é alto risco para temporais, com até ventania, queda de granizo, principalmente entre o noroeste gaúcho, oeste de Santa Catarina, oeste paranaense e áreas mais ao sul, entre Mato Grosso do Sul e São Paulo. Essa frente fria deve avançar rapidamente no início da próxima semana, espalhando chuvas pelo interior do Brasil. E aí, no decorrer da próxima semana, teremos a formação de um novo corredor de umidade sobre a metade norte do Brasil. Então, o início de novembro vai ser marcado por chuvas aqui entre o interior nordestino e norte do Brasil. Aliás, essa vai ser uma característica do próximo mês. Teremos uma maior frequência desses corredores de umidade aqui sobre a metade norte do país. Então, as chuvas vão se regularizar sobre a fronteira agrícola do Mato Piba. E a chuva deve retornar novamente aí para o sul do Brasil, o sudeste, no finalzinho da primeira semana de novembro, porque antes disso, após o afastamento da frente fria no início da próxima semana, teremos a entrada de uma intensa massa de ar de origem polar. Então, a virada do mês de outubro para o mês de novembro vai ser marcada por tempo mais aberto no sul do Brasil, algumas áreas também aqui de São Paulo, Mato Grosso do Sul, porque teremos o avanço dessa massa de ar de origem polar, que além de ser seca, garantir tempo mais aberto, também vai provocar um declínio bastante acentuado das temperaturas, não só sobre a região sul, mas também boa parte aqui do sudeste e centro-oeste. Um frio bem atípico para esta época do ano. As temperaturas devem chegar até por volta de 3 graus entre o interior gaúcho e o sul paranaense. Tem risco para a formação de geadas no interior gaúcho, algumas áreas de Santa Catarina, Planalto Paranaense, e essas geadas são bastante prejudiciais nesta época do ano. Prejudicam principalmente culturas de inverno, principalmente o trigo em fase de floração. No Rio Grande do Sul ainda tem muitas lavouras em fase de floração e também o frio intenso nesta época do ano acaba retardando o desenvolvimento das culturas, a emergência da soja. Neste momento, então, o frio é prejudicial. E esse frio tardio tem uma explicação, A laninha que está atuando é que traz esse prolongamento do frio durante a primavera. E não é só o sul do Brasil que vai sentir não, viu? A Argentina também deve ser impactada por esse frio intenso. Olha só, tem previsão de temperaturas também chegando até por volta de 3 graus. Tem risco para a formação de geadas na região da província de Buenos Aires, Córdoba, Entre Rios. Então esse frio também deve prejudicar culturas da Argentina, principalmente o trigo em floração, e também traz impactos aí para o milho e para a soja que estão sendo plantadas, porque retarda a emergência e desenvolvimento dessas culturas. A Argentina vai sentir muito aí os impactos da laninha, porque além desse frio tardio, a Argentina vem enfrentando restrição de umidade para o plantio. O plantio do milho vem sendo atrasado por causa da falta de umidade e a Argentina deve ter a terceira safra impactada pela laninha, Petrin. Pois é importante tirar os casacos mais pesados do armário de novo, quando a gente imaginava que nem ia precisar mais deles nesse ano. Agora, Nadiara, você preparou um mapa também sobre a condição de umidade do solo nas principais áreas produtoras. Essa é uma informação muito importante para os nossos agricultores.
Isso mesmo, Petrin. Olha só, a umidade do solo ainda está bastante baixa nessa área em tons de vermelho aqui, principalmente entre o norte de Minas Gerais, interior de Goiás, faixa leste de Mato Grosso. Os produtores ainda vêm enfrentando dificuldade para a instalação da soja por causa da falta de umidade e principalmente o interior da fronteira agrícola do Mato Piba. Mas como a gente viu nas previsões, esse corredor de umidade que está atuando aqui na metade norte do Brasil ainda deve trazer boas chuvas, até principalmente essa quarta-feira. Na segunda metade da semana essa chuva diminui, mas já no início de novembro tem previsão para o retorno das chuvas. Então, a partir de agora, as chuvas vão se tornar mais frequentes e devem ajudar na recuperação da umidade no solo nestas áreas. Então, o interior do Mato Piba, que normalmente planta soja a partir agora de novembro, deve ter uma regularização das chuvas já no decorrer dos próximos períodos e não deve ter atraso nesse plantio. Agora, as áreas mais ao sul do Brasil, meio oeste da região norte, as áreas em tons de azul, com solo muito encharcado. Inclusive no sul do país, a gente já vem observando aí, mês de outubro, esse excesso de umidade tem prejudicado principalmente colheita das culturas de inverno, o corte e a moagem da cana-de-açúcar e até mesmo a instalação de algumas culturas, porque as chuvas têm ocorrido até de forma excessiva. Só que no sul do Brasil a gente vai observar o efeito oposto. Ao longo de novembro, as chuvas devem começar a se tornar mais espaçadas devido à atuação da laninha. Então, a partir de novembro, teremos uma redução das chuvas e também uma redução dessa umidade sobre o sul do país. Ô, Nadiara, eu quero te explorar um pouquinho mais, fica aí, porque um vídeo que a gente recebeu do Ernivaldo Barbosa, lá da Bahia, ele pediu a previsão para 2 regiões do estado dele. Vamos ver. Boa tarde, pessoal do Canal Rural. Aqui é Ernivaldo Barbosa de Ipanema, de América Dourada, Bahia. E aí eu gostaria de saber a previsão do tempo aqui para a região de América Dourada, região de Irecê, para os próximos 3 meses. Vamos ver então para Ipanema, em América Dourada, e também para Irecê, nos próximos 3 meses, Nadiara. Eu trouxe aqui os gráficos com as previsões estendidas, trouxe para a região de América Dourada e também para Irecê. Primeiro vamos acompanhar aqui para a América Dourada, a previsão está muito parecida. Agora, em novembro, a gente vai ter chuvas um pouco mais espaçadas, mas as chuvas voltam a ocorrer com bons volumes e já ajudam na recuperação da umidade no solo. Como a gente observou nos mapas, o início de novembro vai ser marcado pela atuação de um corredor de umidade da Amazônia mais intenso, então tem previsão para chuvas frequentes. Os volumes diários não serão tão elevados, mas como é uma chuva frequente, é uma chuva que ajuda a encharcar o solo. Na segunda semana de novembro a chuva reduz, mas a chuva retorna com volumes bastante expressivos aí nos últimos 10 dias de novembro. E a partir de dezembro aí sim a chuva regulariza e vem com volumes até mais expressivos do que o normal. A expectativa é que entre dezembro e janeiro a gente tenha volumes acima do que é normal para a época do ano na região de América Dourada. Essa chuva acima da média também é devido aos efeitos do fenômeno Laninha, que intensifica os fenômenos meteorológicos sobre as áreas mais ao norte do Brasil. Então a gente observa que aqui, tanto em dezembro quanto em janeiro, tem previsão para chuvas frequentes e com volumes bastante expressivos. A mesma condição a gente deve observar na região de Irecê. Em novembro, chuvas um pouco mais frequentes aqui no início do mês e chuvas mais volumosas nos últimos 10 dias de novembro. A partir de dezembro, chuvas bastante frequentes e volumosas. Essa condição também deve persistir ao longo de janeiro, principalmente primeira quinzena muito chuvosa. Inclusive, em alguns momentos entre dezembro e janeiro, poderemos ter períodos de invernada. Isso pode impactar também as atividades no campo. Então, expectativa de aumento das chuvas a partir de novembro e chuvas acima do normal durante o verão para a região de América Dourada e também Irecê. Como a nossa audiência é gigantesca lá na Bahia, né? A gente tem um outro vídeo dos baianos, dessa vez de Livramento de Nossa Senhora. Vamos ver. Olá, Canal Rural, Meninas do Tempo. Aqui é Dilta Aguiar, de Tamboril, Livramento Nossa Senhora, Bahia, sudoeste baiano. Gostaria de saber a previsão do tempo para os meses de novembro, dezembro e janeiro. O nosso município é produtor de manga, de maracujá e também trabalhamos com a pecuária de corte e leite. Um abraço. Obrigado pela audiência. E aí, menina do tempo, responde ao nosso produtor baiano.
É uma condição muito parecida com o que a gente mostrou antes. Olha só, a partir agora da primeira semana de novembro, tem previsão para alguns episódios de chuva de forma mais frequente. A chuva diminui um pouco na segunda semana de novembro e retorna nos últimos 10 dias aqui com volumes mais expressivos. Aqui eu tenho 2 episódios com volumes superiores a 40 milímetros. Então, a partir de novembro, a chuva aumenta na região, já se regulariza e vem com volumes ainda maiores e mais frequentes a partir de dezembro. Dezembro aqui ó, com chuvas bem frequentes, alguns curtos períodos de tempo mais seco. E janeiro também com volumes bastante expressivos aqui, principalmente na segunda semana de janeiro. Olha só, chuvas bastante frequentes e volumosas, então não vai faltar chuva. Por outro lado, esse excesso de chuva em alguns momentos, principalmente para a produção de frutas, né? A gente pode ter alguns períodos aí com chuvas excessivas, aqueles períodos prolongados de tempo fechado, chuvoso, falta de luminosidade, então isso pode ser prejudicial, trazer aí risco para a proliferação de fungos. Então, entre dezembro e janeiro, principalmente, fique esse alerta, porque a gente deve ter excesso de chuva em algumas áreas da Bahia. Petrin. Diara, obrigado aí pela sua participação, uma boa tarde, até amanhã. Tchau.